Alô, alunos do SPIN, professor Esquilace. Estamos aqui hoje para a nossa aula 4 sobre a atividade 4 dos fungos. Tá? Vamos responder todas essas questões aí. Tem o material no e-mail que enviei semana passada da atividade 3, da aula 3, e o material está lá para poder responder também essa atividade 4 dessa aula 4 que eu vou falar agora. Tá? Então vamos lá, o assunto é fungos. Então vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Aqui nós temos o chamado fungo orelha de pau, que a gente vai falar mais dele lá mais para o final, tá? Mas é um tipo de fungo. Esse também é um fungo comum de se ver. Isso aqui, não dessa marca, mas às vezes em casa para fazer pão, bolo, pode usar esse chamado fermento biológico, fermento fresco, é uma levedura, tá? Que é um tipo de fungo também, tá? Usado para fazer alimentos. E aqui nós temos aqui um pão embolorado, uma parede embolorada e uma laranja embolorada. Então, o bolor, ou também chamado aqui no caso mofo, é mais comum aqui, são tipos de fungos, certo? Continuando, vamos entender um pouquinho sobre aquele fermento biológico que eu falei. Então, o fermento biológico ele é constituído por fungos. Então, esse fermento biológico ele é usado para fazer massa de pão. Quando você come pizza, foi a massa da pizza que cresceu com o uso do fermento biológico, ou seja, com um fungo. Eles são constituídos por pequenos organismos bem pequenos chamados de leveduras. Então, esses fermentos eles são empregados também na fabricação do álcool, que é destinado, por exemplo, ao uso de como etanol, o combustível de vários carros, tá? E também são leveduras. E essas leveduras elas pertencem, como nós já vimos, ao grupo do fungo, que ainda inclui cogumelo, bolor e orelha de pau, como a gente viu na página anterior. Agora, qual que é a característica dos fungos? Primeiro, nenhum deles apresenta clorofila e nem realiza fotossíntese. Por quê? Porque o fungo não é planta, tá? Porque a planta ela produz o próprio alimento dela. Aqui no caso não. O fungo ele não produz, tá? Eles não produzem o seu próprio alimento. Os fungos eles são chamados de organismos heterotróficos. Hétero é diferente, trófico está ligado à alimentação. Então, ou seja, eles dependem de um alimento que vem de outro ser vivo. Por quê? Porque ele não é planta para produzir. Então, ele depende de outro ser vivo para se alimentar. E esses fungos, eles soltam substâncias que vão decompor o alimento onde ele está, que é o que aconteceu lá que a gente viu no pão, na laranja, tá? Ele vai decompor, e essa substância vai digerir esse alimento fora do organismo do fungo. Então, esse alimento que vai se decompor, ele vai produzir um líquido. E esse líquido contém nutrientes. E aí sim o fungo vai absorver ele, tá? E os fungos, em função disso, eles provocam a decomposição de restos de animais e plantas, agindo como os decompositores, né? Ele vai decompor isso, né? Se não existisse os fungos e quem tem essa função também são as bactérias, quando um ser vivo morresse, não ia decompor, ia ficar ali, né? Então, como ele sofre decomposição, esses restos desses organismos vão sofrer decomposição, eles vão se degradar e ainda vai devolver para o solo nutrientes importantes para o crescimento das plantas, certo? Então, é função importantíssima dos fungos no meio ambiente. Então, as leveduras em si, vamos entender como é que o processo para produzir o pão. Então, o fermento biológico, que geralmente se compra em padaria e supermercado, que é utilizado para fazer pão, ele é formado por fungos microscópicos, as leveduras. Quando se faz o pão, essas leveduras, né, o fermento biológico, ela vai ser misturada à massa, que fica por um tempo, né, por alguns minutos em repouso. E durante esse tempo, as leveduras vão agir. E aí elas vão fazer uma transformação, elas vão transformar uma pequena parte do açúcar que está presente nessa massa em gás carbônico e álcool. E essa transformação, que a gente chama de fermentação alcoólica, que as leveduras obtêm energia para elas sobreviver.
ela está se alimentando desse açúcar e ela produz como resultado o gás carbônico e o álcool. E aí esse gás carbônico ele é liberado dentro dessa massa, então ele vai formar pequenas bolhas lá dentro. E quando esse pão vai ao forno, essas bolhas vão se expandir e aumentam de volume. Olha aqui, ó, isso daqui, esses espaços, é do gás carbônico que as leveduras produziram e fez o pão ficar fofo, tá? Ah, e produz álcool também, professor? Então tem álcool no pão? Não. Então quando o pão vai para o forno, né, vai ser assado, aí o álcool vai evaporar. Então não tem álcool no pão pronto, tá? E depois de assado, então, a gente pode ver como tem ali na imagem que eu já falei, esses pequenos buraquinhos que justamente são as bolhas de gás liberado pela levedura dentro da massa do pão, no processo da fermentação alcoólica. Então, olha ali no começo, o açúcar é usado pelas leveduras do fermento biológico para obter energia para sobreviver e para produzir gás carbônico e álcool. É claro que nesse processo, quando vai para o forno, a levedura ela acaba morrendo, mas ela produziu alimento e energia para ela, certo? Isso vai ser informação importante. 1 hectare vale 10 mil metros quadrados, ou seja, é um espaço, é um quadrado de 100 por 100. Por que eu estou falando disso? Como é que é produzido o álcool? A gente falou da produção do, do gás carbônico usado na fermentação lá para fazer o pão e agora a produção do álcool. Então a fermentação alcoólica, o próprio nome fala, é utilizado para a produção de álcool. Então, o álcool etílico, também chamado de etanol, ele pode ser obtido por diversos vegetais, sendo que eles têm que ser ricos em açúcar, como a cana-de-açúcar, que é o mais comum. No Brasil, o álcool vem da cana-de-açúcar, mas outros lugares tiram da beterraba, frutas que têm amido, extrato de mandioca, de arroz, de milho, tá? E até pela celulose extraída da matéria principal de eucalipto, que é uma árvore. Então, a maior parte do álcool produzido é obtido através da cana-de-açúcar. Por quê? Porque 1 hectare de cana-de-açúcar produz 3.350 litros de álcool. Agora, 1 hectare de mandioca já produz 2.550 litros de álcool, quer dizer, produz menos. E 1 hectare de eucalipto, que possui em média 20 toneladas, produz 2.100 litros. Quer dizer, não é interessante. O interessante é da cana, que produz muito mais litros de álcool por hectare. Tá? Então a cana de açúcar a gente pode dizer que realmente ela é mais eficiente em produzir o álcool. Agora, no Brasil, né, a matéria-prima, como a gente já falei, a matéria-prima principal da fabricação do etanol é a cana-de-açúcar. Então essas leveduras elas vão transformar o açúcar do caldo da cana em gás carbônico e etanol. Como é que acontece isso? Ó, começa aqui. A cana ela é moída, né, através da extração, esse caldo vai ser tratado, ele vai ser esquentado, vai sofrer uma evaporação e vai sofrer um cozimento. Aí parte desse material que está aqui da cana vai passar pela centrífuga e uma parte vai ser secado, né? Vai ser retirado deixa lá na secagem e vai virar o quê? Açúcar. Então, nessa centrifugação, uma parte vai da cana, do resultado que chegou aqui nesse cozimento, vai virar açúcar. A outra parte vai passar pelo processo de fermentação. E aí, esse processo de fermentação vai sofrer a fermentação, o álcool vai ser produzido. E para separar esse álcool depois do processo da fermentação, ele passa por um processo de destilação, que é um processo de separação, de mistura, né? Vai separar o álcool, vai passar pela desidratação, tirar o excesso de água, para ir finalmente para o posto de combustível para abastecer um carro. Tudo bem? Então, lembrando que 1 hectare de cana vai produzir 3.350 litros de álcool. Tudo bem? Agora, o bolor. O que são os bolores? Os bolores eles vão crescer praticamente em qualquer material orgânico, seja pão velho, fruta, um tecido de algodão, que o algodão vem
de uma planta, o couro, que veio de um animal, a madeira, que veio de uma árvore, assim como o papel, que também veio de uma árvore. Então, eles costumam ser chamados também de mofos. E eles são fungos que aproveitam esses materiais como alimentos. E como é que o bolor vai aparecer nesses materiais? Os bolores, eles podem se reproduzir por meio de pequenas estruturas. Lembra? Fungo não é planta, tá? Então ela não tem semente, mas elas têm o que? Esporo. E esse esporo ele é muito pequeno, ele é leve e é facilmente levado pelo ar. Então, quando ele chega, esse esporo chega no material que serve de alimento e a temperatura e a umidade são adequadas, são boas para o bolor, esse esporo vai se desenvolver e vai dar origem, assim ele vai crescer e dar origem ao bolor, que rapidamente fica visível. Que nem aqui, ó. Olha aqui de novo uma laranja do lado esquerdo aqui e um pão. Ó, parece algodãozinho, né? Ele é o branco. Então o mais comum é ele ser verde, branco ou preto. E aqui eu estou mostrando para vocês, ó. Como é que acontece ali? Aquilo ali nós vamos ver depois chama hifa, que parece uma raiz, mas não é raiz porque não é planta, vai entrando no pão. Então quando tiver um pão mofado, não adianta tirar um pedaço do pão e jogar fora, porque essa hifa pode ter ido para outros lugares e pode depois te dar uma intoxicação alimentar, né? Então, pão com mofo, infelizmente, joga fora para não correr risco, para ter mais segurança. Agora, os cogumelos e as orelhas de pau que a gente já falou lá. Então, dá uma olhada aqui, ó. Os cogumelos, aqui nós temos os cogumelos, são exemplos conhecidos do fungo, que é o que a gente mais costuma ver. Apesar de ser diferente no aspecto, todos os cogumelos eles são constituídos por filamentos chamado hifa. Hifa é esse fiozinho aqui que não é raiz, porque não é planta. Então essas hifas, quando elas estão juntas, esse aglomerado de hifa vai se chamar micélio. E um emaranhado muito maior de hifas também forma a estrutura do cogumelo que se desenvolve aqui fora. Então tudo isso aqui, ó, essa parte de fora aqui que a gente vê no chão você não vê a hifa, você vê essa parte de fora. Também está cheio de hifa aqui, né, que forma o micélio. E assim como os bolores, como é que esse cogumelo se reproduz? Por meio de esporo. Então essas pequenas estruturas aqui, parece um chapéu, eles vão liberar o esporo que vai sair pelo ar e quando atingir o local adequado, como alimento, umidade e temperatura apropriada, eles vão se desenvolver e originar um novo fungo. Assim como a orelha de pau. Então aqui essa orelha de pau que chegou nessa árvore aí, um esporo veio pelo ar, caiu nessa árvore aí, nesse tronco, que a árvore pode estar morta, e aí ele começa a se desenvolver, tá? E só para saber, o nome orelha de pau é porque realmente parece uma orelha, né? Costuma crescer em tronco de árvore, principalmente morta, mas pode aparecer em viva também. Às vezes pode ser sinal de que ela está doente e tem um aspecto de orelha grudada na madeira. Tudo bem? Então são os esporos que fazem esses bolores aparecerem, assim como o mofo, num pão, numa laranja ou na parede, que ele costuma ter umidade, então é um lugar adequado para ele. E olha aqui alguns exemplos de bolores, desculpa, de fungos que a gente conhece, né? O chamado chapéu de sapo, Amanita muscaria é o nome científico dele, é um dos cogumelos mais venenosos. Você não pode comer qualquer cogumelo. Esse aqui, às vezes, você até pode ter comido, é o champignon, você come. Esse é comestível, esse não. Assim como é comestível esses aqui, que vão fazer esses diferentes tipos de queijo, queijo Roquefort, seja o camembert e o gorgonzola. E tem fungo que causa doença. No caso aqui, é uma folha de um pé de café atacado por um fungo que causa uma doença chamada ferrugem, por causa desse aspecto aí de ferrugem da folha, tá? E terminando, ó, o líquen, olha que interessante isso. O líquen também é uma coisa fácil de se ver na natureza. Ele é formado por uma associação de um fungo com uma alga ou outro ser fotossintetizante, como uma cianobactéria. Como assim? Um outro ser que faz fotossíntese, no caso aqui uma alga, vai se associar ao fungo. No esquema aqui que nós temos aqui embaixo, ó, você vê na figura esquemática abaixo, você nota que as células do ser unicelular fotossintetizante, no caso aqui é uma alga, são esses pontinhos verdes aqui, eles permanecem distribuídos entre as hifas do fungo, as hifas aqui, tá? E essas algas, olha que interessante, vai ser um vai ajudar o outro. As algas, elas fazem fotossíntese.
parte do açúcar produzido é usado pelo fungo, tá, para sua alimentação. Já os fungos, eles fornecem proteção e as algas entre as hifas. E essas hifas elas absorvem água e sais minerais que a alga vai usar para ela. Tá? Então essa associação que existe entre o fungo e a alga em um link, quer dizer, o líquen é essa associação entre os dois seres, tá? E a alga não é um fungo, certo? É, e um líquen denominado mutualismo. O que é mutualismo? Mútuo, ajuda mútua, um ajuda o outro. É uma associação entre organismos de espécies diferentes, da qual há benefícios para ambos. E frequentemente dependência mútua, porque se um sai, o outro morre. Tá? Então isso é o mutualismo. Nós temos aqui, nesse primeiro desenho, aqui ó, o líquen. Isso aqui, se você olhar na árvore, você vê. Olha esse outro exemplo. E esse outro aqui tem cores diferentes e bonitas. Geralmente, aonde tem líquen, o líquen ele é usado como referência de um indicador de qualidade de ar. Se no lugar que você está as árvores têm bastante líquens, é que aí o ar é limpo. Se você vai numa região que não tem muita árvore, ali pode ser uma região poluída, porque o líquen ele não consegue sobreviver em ambientes poluídos. Por isso que ele indica, se ele está presente, é porque o ar ali tem uma boa qualidade, uma qualidade boa, tá? Então agora finalizando, ó, vamos fazer um resumo geral. Então primeiro, o fungo, ele é heterotrófico, ele depende de outros seres para se alimentar, né? E atua nos ambientes como decompositores. Então, através da decomposição que eles vão conseguir os alimentos deles. E aqui, exemplos de fungo. A levedura, que nós vimos para fazer o pão, o álcool do combustível, o bolor, o cogumelo e as orelhas de pau. E os fungos, muitos são venenosos, como nós vimos lá, o de sapo, né, o amanita. Alguns são usados na alimentação, como no champignon, ou fungos usados para a fabricação de queijo. E eles podem causar doenças, como nós vimos, ferrugem em folhas de plantas e até a micose, aquela micose no meio dos dedos lá é causada por um fungo, né? Não só entre os dedos, né? Pode dar na pele também. Então a micose na pele humana é uma doença causada por fungo. E por último aqui, o fungo, eles vão se reproduzir por meio de esporos, lembrando que fungo não é planta, tá? O esporo, quando ele libera, onde ele cair, se ele tiver uma condição adequada, ele vai se desenvolver e formar um novo fungo. Então é isso. Bem simplesinho, bem rapidinho, fácil de entender. Na dúvida, volta, rever a aula, tira a dúvida. Eu coloquei o material para vocês lá na aula 3 que eu passei semana passada, né? Tá lá todo o material disponível. Também tá no Google Sala de Aula lá da prefeitura que a secretaria disponibilizou. Se alguém não tiver material, me pede que eu envio, tá? Manda um e-mail para mim, mas está disponível lá. Tudo bem? Então tá, gente, essa foi a aula 4, fungos. Bom trabalho e até breve.